Pessoal do programa Vai Encarar, nós estamos em Ferraz de Vasconcelos para conversar com o vereador Renatinho, mais conhecido aqui, faz com o vereador Renatinho, sobre um levantamento muito importante que ele e o pessoal do seu gabinete fez em relação aos deputados federais e estaduais que obtiveram votos aqui na cidade de Ferraz de Vasconcelos e simplesmente ignoram a cidade, ignoram a população. Nós vamos pedir para que o Renatinho explique como é que surgiu a ideia de fazer esse levantamento, quantos desses deputados federais e estaduais aparecem nessa lista que ele elaborou, e como é que tipo de providência a cidade, no caso, o gabinete do vereador Renatinho, a Câmara, a população, enfim, a cidade pode tomar para que essa situação seja de alguma maneira, não volte a acontecer, ou esses caras, esses deputados, sejam cobrados pelos os votos que eles tiveram aqui na cidade e ainda não conseguiram fazer nada. Por favor, vereador Renatinho, explique para a gente aí qual foi a ideia desse levantamento, o que você conseguiu descobrir, como é que se resolve esse problema que afeta diretamente a cidade e a população ferrazense. Bom, Brás, primeiro agradecer o espaço que o Oi Diário está dando aqui para a gente para falar. É extremamente complicado. A gente levantou essa semana aqui no gabinete, devido aos diversos problemas que a gente tem na cidade. É a operação tapa-buraco que não se iniciou, é a falta de ambulância, a falta de viatura, são diversos problemas. E aí, por curiosidade, eu pedi para os meninos e a gente foi levantando. Nós tivemos 58 deputados federais votados na nossa cidade, mais 71 deputados estaduais. Então, são muitos deputados que tiveram votos aqui. Isso é de 13 votos a 10 mil, foi o caso do deputado Celso Russomano. Então, é muito voto, e eu acho que cada um deles tem que ser valorizado, independente do que teve 13, do que teve 10 mil. A cidade está largada, e aí chegando de eleição, os deputados têm o trabalho de mandar para cá equipes para pedir voto, carro de som, imundiçam a cidade com aquele monte de papel. E o que a gente precisa é de atenção dessas pessoas. Eles foram eleitos para nos representar, mediante ao Estado, mediante ao governo federal, e a gente não vê isso acontecendo. A gente precisa de muito mais do que foto. Porque é muito fácil vir aqui no ano da eleição e depois aparecer um ano antes para tirar foto com o prefeito, tirar foto com o vereador e não mandar o que a gente precisa, que realmente são recursos e parcerias que o governo federal e o governo estadual podem nos proporcionar. Então, interessante, pessoal. Aliás, o vereador Renatinho comentou aí sobre a questão do deputado Russomano. Para quem ainda não se recorda, ele foi candidato à Prefeitura do Estado de São Paulo, e tem um programa na TV Record onde ele fica questionando eventuais falhas cometidas por empresas que vendem produtos e não entregam o que prometeu. No caso, é bastante interessante aí, né? Ele teve, segundo o vereador, esse levantamento do vereador, cerca de 10 mil votos em Ferraz, só que não entregou absolutamente nada para a cidade ainda. No caso, a população, os eleitores aqui de Ferraz poderiam muito bem procurar o PROCON e denunciar esse deputado aí, porque ele está cometendo, de certo modo, um estelionato com a cidade. Veio, conseguiu um monte de votos, 10 mil votos não é para qualquer um, e, de acordo com a Câmara, com a população aqui de Ferraz, nem apareceu ainda. Esse levantamento feito pelo Renatinho é bastante interessante, bastante importante, e nós queremos comentar com ele aqui, que ele diga, a partir disso, se esse tipo de trabalho seria interessante ser feito em outras cidades aqui do Alto Tietê, e como é que a população pode cobrar. Será que é possível cobrar esses caras ainda? Ou como é que elas podem evitar que esse tipo de situação venha a ocorrer na eleição do ano que vem? Outros deputados ganhem muitos votos aqui no estado de Ferraz de Vasconcelos, abandonam tudo, não estão nem aí para a cidade, nem para a população. Como é que é possível cortar ou acabar um pouco esse tipo de situação bastante lamentável, essa postura bastante lamentável de partidos, candidatos e depois de deputados eleitos? Bom, Braz, um dos trabalhos que a gente vai fazer agora é encaminhar uma carta para todos os deputados que tiveram votos aqui. Todos. Explicando a situação da nossa cidade, explicando as condições que a gente passa na saúde, na questão da limpeza urbana, na questão de segurança, na questão da educação, todos os nossos problemas, que acredito eu que eles já teriam que ter levantado, né, por ter tido voto aqui. Depois disso, a gente quer fazer uma campanha para conscientizar a população em relação a isso. Porque a gente vota num cara porque a gente viu na TV e achou legal, e a gente fica aqui aguardando essa atenção da pessoa, e eu não estou dizendo que ele tem a obrigação, que a gente tá pressionando. Não, é que ele pelo menos valoriza o voto que ele teve aqui na cidade, né? São muitos. A nossa região mesmo elege deputados. Nossa cidade nunca conseguiu eleger nenhum, né? Mas os que são eleitos através da contribuição do nosso eleitor precisam prestar contas para essa pessoa, para esse voto. Por isso que eu digo, na carta a gente coloca bem. Não importa a quantidade de votos que o senhor teve. O que importa é o compromisso que o senhor tem com o seu eleitor. E é o que a gente precisa, desse compromisso com a cidade. Então a ideia é mandar essa carta, dar publicidade a isso, para que as pessoas se apropriem dessa situação, para que não caiam novamente nessa campanha bonita que é feita no ano da eleição e que depois eles desaparecem aqui ou aparecem só para fazer publicidade.
Tem alguns que até visitaram a cidade, que vieram, tiraram foto, mas de maneira efetiva, poucas coisas foram encaminhadas para cá. Não digo só emendas, mas até mesmo abrir portas para parcerias com o governo do estado, com o governo federal. Pouco foi feito diante da necessidade da nossa cidade. Vereador, ainda está um pouco cedo, mas já deve estar aparecendo aí eventuais nomes ou interessados em participar do pleito eleitoral do ano que vem. No teu caso específico, você tem algum tipo de expectativa de repente ser um nome ou participar, indicar algum nome que realmente tenha condições de ajudar a Ferraz a enfrentar as dificuldades que ela tem? Como é que você está avaliando a possibilidade de avançar um passo aí na luta política em favor de Ferraz? Brazo, nós já até fomos questionados pelo partido se nós tínhamos interesse e tudo mais. Eu não digo que não e também não vou dizer que sim, a gente tem que estudar. Eu acho que a condução do nosso mandato de vereador está sendo importante aqui. A gente está trabalhando com muita transparência, conversando com as pessoas, colocando temas importantes para serem discutidos aqui na Câmara. Mas é uma possibilidade, né? A região em si carece de novos nomes. A questão dos partidos, e eu não digo só no caso de Ferraz, eu digo a nível nacional. As pessoas precisam entender que as novas lideranças precisam de espaço, né? Não dá mais para a gente continuar apostando em nomes que têm dificuldade já com a justiça, que tem processo e tudo mais. A população está cansada desse tipo de político, né? A gente trabalha muito com essa questão da nova política, que já está ficando velho esse discurso de nova política, porque tiveram vários eleitos com o discurso de nova política que conduziram seus mandatos com a maneira da velha. Então a gente precisa pensar no diferente, na maneira de fazer diferente. É o que eu digo aqui, às vezes nem que seja para dizer não. Você tem que dizer o não com a sua base, com referência, para que a pessoa entenda. A gente precisa de políticos que tenham um compromisso, primeiramente, com a população. E não com um partido, com um grupo político. A população carece de pessoas que deem atenção para elas. A nossa cidade está nessa situação porque a gente, até o momento, teve poucos políticos que pensaram diretamente na população.